Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal e eu quero saudar a vocês com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou abordar um tema bastante polêmico aqui neste vídeo e eu gostaria que você passasse aqui no canal e deixasse aí a sua participação, a sua opinião, o que você acha sobre o assunto. Eu vou abordar aqui a respeito do dom de língua. Ou seja, o que você acha na sua opinião? O dom de língua, ele existe para os dias de hoje ou ele cessou no século I? Porque existe uma teologia dentro do cristianismo que dizem que a maioria dos dons, ou todos, não me lembro muito bem, que eles afirmam que os dons cessaram no século I, ou seja, e isso reforça a ideia que muitos chegam a ponto de afirmar que todas as línguas que alguém fala no meio pentecostal, no cristianismo, essas línguas são falsas, elas não são verdadeiras, segundo a teoria verdadeira, segundo a teoria de muitos. Mas o que você acha sobre o assunto? Eu vou aqui expor a minha opinião, com luz na palavra do Senhor. Espero poder ajudar, de certa forma, aqueles que têm dúvida sobre o assunto. Primeiro ponto que nós devemos considerar e analisar que o cenário ocorrido em Atos 2, nós devemos entender que os discípulos, os apóstolos e os demais que ali estavam, eles falaram em outras línguas no sentido de idiomas de outras nações, ou seja, existia pessoas ali de outras nações que se faziam presente no local e tinha necessidade de ouvir o evangelho, e Deus sabe como trabalhar. E os discípulos e os demais que eles estavam presentes, eles não tinham nenhum preparo, ou seja, não tinha conhecimento de outro idioma, não tinha estudo. Então o Espírito de Deus, ele se apoderou daquele lugar, de certa forma, que eles falaram em outros idiomas, nos idiomas daquelas pessoas que ali estavam. De certa forma, as pessoas ficaram ali pasmados, eles ficaram pasmados e admirados. Quem são estes? Eles são galileus, como podem estar falando a nossa própria língua? Porque eles sabiam, de certa forma, que eles não tinham, vamos dizer assim, um conhecimento e nenhum estudo para falar naquele idioma. Então Deus, ele entrou em ação com o Espírito Santo e se apoderou deles, de certa forma que eles falaram em outros idiomas. Por isso a expressão, e falaram todos em outras línguas. Então é muito claro este assunto. Ali eles não falaram, vamos dizer assim, línguas estranhas, mas sim em outros idiomas. É claro que, para mim, por exemplo, que não tenho nenhum estudo, não tenho nenhuma formação, se você falar inglês comigo, ou em alemão, ou em hebraico, para mim você está falando uma língua estranha. Por quê? Porque eu não estudei aquele idioma. Então é muito simples este assunto. Agora nós temos que entender que o que Paulo ensinou sobre línguas estranhas em 1 Coríntios capítulo 14, capítulo de número 14, nós conseguimos perceber que ali há algo diferente. Por quê? Porque o apóstolo, no versículo de número 2, ele diz o seguinte: aquele que falar em línguas estranhas, ou seja, ele não fala aos homens, porque o que fala em línguas estranhas, ele não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Então vamos analisar. Conforme a tradução bíblica vai dizer o seguinte: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Ou seja, Paulo está deixando ali de maneira muito clara que o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Se ele não fala aos homens, logo então nós conseguimos entender, nós conseguimos perceber que não se trata de um idioma hebraico, ou alemão, ou grego, ou espanhol. Não se trata de um idioma terreno, mas sim de algo misterioso para o homem natural. Veja bem que ele diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, porque ninguém o entende, ou seja, ninguém entende. E tanto é que Paulo ele era um homem muito estudado,
e ele foi muito claro que se alguém quiser entender uma língua estranha, ou seja, alguém que fala pelo Espírito de Deus, ele tem que orar, conforme o versículo de número 13. Ore para que possa a interpretar. Mas o conselho de Paulo era que todos pudessem falar em línguas. Mas se alguém fosse falar, que o certo seria ter alguém para interpretar, ou aliás, aquele que falar consigo mesmo. Ele para com Deus, porque o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Então ali Paulo ele não está tratando de um idioma. Não é o mesmo cenário que ocorre em Atos capítulo de número 2. Nós conseguimos perceber que há uma diferença, porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Se ele não fala aos homens, logo não trata-se de um idioma terreno. E por que Paulo orientou que deveriam orar para que possa interpretar? Se fosse algo que nós pudéssemos alcançar através de uma faculdade, Paulo, por ser um homem estudado, ele ia orientar que alguém estudasse aquele idioma. Então nós conseguimos perceber de maneira muito clara que existem sim o dom de língua dado por Deus. Existem pessoas que falam movido pelo Espírito de Deus. E é claro que nem todos os dons de língua que existem, que a gente ouve em todos os lugares, vem de Deus. Isso é muito claro. Nós temos que saber discernir e buscar de Deus para discernir quem está falando movido pelo Espírito de Deus e quem está falando da carne ou por algum espírito mundano. E outro detalhe que nós temos que entender é que, um exemplo, ninguém pode falsificar uma nota de R$ 40. Por quê? Porque ela não existe. Então o falso é uma cópia do verdadeiro. Então se o dom de língua falso ele existe, naturalmente, meu irmão, que existe o verdadeiro. É muita ignorância alguém afirmar que não existe mais o dom de língua dado por Deus, que não existe pessoas que falam movido pelo Espírito Santo. Seria ignorância da minha parte afirmar isso, porque o falso não é nada mais, nada menos do que uma cópia do verdadeiro, ou seja, o falso está tentando copiar aquilo que é verdadeiro. O problema é que a maioria dos cristãos, eles não buscam de Deus para discernir e para saber discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem da parte de Deus. Eu espero que você tenha compreendido esse assunto. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com os demais cristãos. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, no nome do Senhor Jesus.